Olá, e na saleta de leitura de hoje trago uma sugestão maravilhosa para aqueles que gostam de ler sobre leitura. Incentivando o amor pela leitura da Archimedes, organizado por Eugene Kramer e Marietta Kastel. O livro reúne artigos de diferentes e renomados entendidos no assunto e é dividido em 5 grandes partes com títulos muito provocativos e interessantes. Parte 1, definindo o papel do afeto na leitura. Parte 2, examinando as atitudes em relação à leitura. Parte 3, motivando leitores. Parte 4, respondendo à leitura. E parte 5, desenvolvendo programas de leitura afetiva. Após essas 5 partes, temos um epílogo com um texto denominado A Necessidade de Literatos Afetivos. Antes, porém, dessas 5 partes, os organizadores abrem o livro com um texto seu. Texto esse que é introduzido por um pequeno trechinho de R.C. Anderson, que diz o seguinte: aumentar a proporção de crianças que leem bastante e que fazem isso com evidente satisfação deve ser um objetivo do ensino da leitura, tanto quanto aumentar o número de leitores competentes. Eu acredito ser um papel fundamental da escola criar leitores competentes. O gosto pela leitura pode ser adquirido tanto na escola como em casa, mas eu acredito que ensinar alguém a ser um leitor competente é um papel inequívoco da escola. Nessa introdução que eles fazem, eles trazem algumas coisas interessantes que eu gostaria de ler, como, por exemplo, o seguinte trecho. Nos últimos anos tem havido um crescente interesse pela esfera afetiva da leitura. Cada vez mais, profissionais do ensino e da área de pesquisa estão tratando de questões referentes ao papel das atitudes e a motivação da leitura na alfabetização. Consequentemente, apresentamos os 4 pontos de vista considerados centrais a qualquer programa de alfabetização. 1. Os aspectos afetivos envolvidos na leitura são tão importantes quanto os aspectos cognitivos. 2. Os aspectos afetivos relacionados ao ensino da leitura são, com muita frequência, negligenciados. 3. Os elementos afetivos envolvidos na leitura podem e devem ser medidos. 4. É necessário que haja uma pesquisa sistemática sobre os aspectos afetivos que a leitura engloba. Mais adiante, eles passam a falar sobre o analfabetismo, problema sério, mas apresentam que para eles é mais sério que o analfabetismo, que é a aliteratura. Dizem o seguinte: embora o analfabetismo seja sem dúvida uma preocupação muito séria, a aliteratura pode ser um problema ainda maior do que ele. A literatura tem sido definida como uma falta do hábito da leitura, especialmente em leitores capazes que preferem não ler. Esse trecho me remeteu a uma frase de Mark Twain, escritor, onde ele diz que aqueles que sabem ler e não leem bons livros não levam vantagem alguma sobre os que não sabem ler. É de se pensar no tesouro que temos nas mãos, que é a capacidade de ler,
livros à disposição para serem lidos e como jogamos isso fora ao escolhermos não ler, ou ao escolhermos ler livros óbvios que em nada acrescentam. Aqui eu também destaco um trechinho onde ele diz o seguinte: deveria ser objetivo dos professores transmitir a cada criança o amor pela leitura, um desejo pela leitura que permanecesse com a criança durante todos os anos de sua vida. Se uma criança tiver esse sentimento, ela adquirirá a parte mecânica do ato de ler sem dificuldade. Parece cada vez mais evidente que os principais impedimentos à alfabetização não são de natureza cognitiva. Não é que os estudantes não possam aprender, é que eles não desejam aprender. Leitura, aritmética, ou, na verdade, qualquer outra disciplina serão dominadas mais facilmente e mais completamente quando o estudante for capaz de extrair recompensas intrínsecas do aprendizado. E aqui vem alguma coisa que eu também acho importantíssimo. A recompensa do aprendizado, ela, na maioria das vezes, não vem na hora e não vem sem esforço. É preciso mostrar aos alunos que apenas as coisas prazerosas nem sempre levam muito longe e que pode haver uma recompensa fantástica no esforço empreendido para aprender alguma coisa quando o estudante se dá conta de que ele, naquele momento, se apropriou do conhecimento. Muitas outras reflexões maravilhosas estão neste livro, que recomendo vivamente aos professores e àqueles que se interessam pela questão da leitura. E, para concluir, eu não gosto da expressão o hábito da leitura, porque no meu entendimento, o hábito é uma coisa que a gente faz às vezes sem nem prestar atenção que está fazendo. O hábito de escovar os dentes, o hábito de lavar as mãos, o hábito de arrumar a cama. Eu prefiro o gosto pela leitura, porque o gosto inclui o hábito, o prazer e a sensação de encantamento que a leitura traz. Boa leitura.